Meus amados, como estão vocês? Olha só quem está aqui, o João, o seu irmão que gosta de perdoar, mas olha o ventilador lá, ó. Olha o ventilador, tá vendo? 33 graus aqui. E para quem mora aqui na montanha, olha o ventilador lá dando vida, mano. Vocês ouviram um barulhinho de vento ali? Forte abraço aí a todos vocês, os que me conhecem, meu nome é João, forte abraço. E muitas coisas acontecendo na profecia. Eu vou deixar esse vídeo para mais tarde, profecia. Enquanto nós temos aqui o tempo de angústia de Jacó está chegando. Mas nós temos aqui o outro sonho da nossa irmã Erin, sonho, visão, a visita do Senhor com ela. Aos novos, então, aqui são 8 páginas. Aos novos, por favor, vocês podem aqui os mistérios de Deus.com. Lá procura no menu, mas História de Amor de Jesus, que vai estar logo aqui em cima da página. Nós temos aqui mais de 10 anos de sonhos da nossa irmã. Eu estou praticamente há uns 10 anos com ela. E vai estar logo aqui no topo da lista, tá? Se for dar um clique, vocês podem ver aqui o português do Google Tradutor corrigido por mim, e eu estou corrigindo muito, tá, mas muito em questão de ênfases, mas alguns é totalmente errado, mas 5% são totalmente furados, mas dá para você entender tudo. Eu, como eu te falei antes, eu prometo a você que se o príncipe das trevas, é ele que está atrás tem dois que está atrás, aliás, está na profecia, eu vou passar a vocês, que o irmão falou. O Brennan viu o nome desse príncipe das trevas, como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele aqui. O príncipe das moscas, Deus Erbu, um negócio assim. E tem outro também, tá? Então ele está atrás de inteligência artificial, ela está no começo, e eu já vejo sentimentos nessas palavras totalmente diferentes, há 5 anos atrás, que nós fazia isso. Já faço traduções há muito tempo, há mais de 30 anos. Mas aqui está a correção, tem aqui em inglês, você pode ir direto no inglês ou você pode ver o vídeo aqui, seja o que você desenvolver a sua intimidade com o Senhor, todo vale. Nós temos 917, calcule o custo, novamente a irmã começa aqui. Obrigado por mais um lindo, obrigado por essa manhã. O outono está chegando, mano? Sim, o calor está aqui, o outono está chegando. É o calor do verão aqui ainda, né? Mas a gente já começa a ter uns ventos aqui ou ali. E aqui está a nossa irmã, e ela, novamente, ela solta o coração dela por Jeff, que é o ex-marido dela que morreu. Você vai sentir aqui também o coração ainda muito pesado por isso, como não pode ser, né? Ela fala aqui que sim, o Senhor vem trabalhando com aqueles que o Senhor tem escolhido para a colheita, em que eu não falo eu, porque eu não coloco ninguém essa glória, mas que você está, pouco a pouco, perdendo afinidade ou perdendo valor às coisas do mundo. Eu sei que muitos de vocês é coisa natural, igual o João aqui, até meus filhos falam para minha esposa, eu não sei o que eu compro meu pai. Então, vocês, aqueles que realmente, já por natureza, eu nunca tive vontade, nunca tive coisa de carro, nunca tive nada dessas coisas, que meu carro tem 2 vidros quebrados, tá? Se você me der US$ 1 milhão, eu não vou tocar o vidro. Então é coisa da pessoa. Mas o Senhor está fazendo isso com todas as pessoas, todos aqueles que Ele tem para ficar aqui na Terra. Ele tem várias e várias histórias que ele dá para os filhos dele, né? Você tem uma casa, de repente começa a pintar coisa na casa, e você começa a perder interesse. Os pássaros da nossa mãe parou de vir. Então, coisas desse tipo, sabe, que o Senhor vai colocando, começa a pintar inseto, tudo quanto é tipo de coisa que faz você desligar um pouco desse mundo. O Senhor, é claro, está fazendo isso de propósito para que, quando Ele mudar você de um lugar para outro, você não fique em choque, né? Né? O Senhor está fazendo isso. Ela está falando aqui, ela está perdendo interesse com quase tudo que ela tem. Ela olha ao redor dela, a decoração, os móveis, que era importante para ela no princípio, agora ela está perdendo o interesse. Tá? Não é uma coisa que ela está se forçando a fazer, mas o trabalho que o Senhor está fazendo com ela está perdendo interesse, o que era importante para ela agora não é mais.
Ela fala que do Jeff trabalhou duro por muitos anos profissionalmente para me sustentar. Então você vê ela falando com carinho, tá? Com carinho aqui com o irmão dela, que está no céu, nosso irmão, mas que você vai ver aqui que ele ouviu muito, ele ouviu a voz do demônio e acabou desviando do caminho. É muito sério isso, tá, mano? Vamos chegar aqui, a gente vai falar sobre isso. A carreira do Jeff terminou em 2018, depois não conseguiu achar nada. A irmã ficou, ela recebe visibilidade do governo, que ela falou antes. E o Jeff, né, tentando, novamente, ela sempre falando, tendo um carinho pro Jeff, não queria falar para ela das coisas, para não preocupar ela. Então, ela sempre fala bem do Jeff, essas coisas, ela continua falando, não querendo deixar ela preocupada. Eu sei que, por exemplo, no meu caso, muitas coisas que eu não falo com minha esposa, mas não deixar ela totalmente preocupada. Algumas coisinhas que eu falei, ficou altamente preocupada. Então, vai mantendo, levando as coisas, né? E ela está passando por isso, é muito difícil para ela. ah, ah, e ela está começando um novo capítulo novo na vida dela. Ela passa um tempo aqui falando sobre isso. Ela começou a falar que ela, aqui é onde ela mora hoje, tá vendo, mas aqui está os Estados Unidos. Vou aumentar aqui para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Está. Então, aqui é os Estados Unidos todo. Ela mora aqui, tá, queridos? E ela falou até do filho dela não poder vir por causa do passaporte. Aqui atravessando já essa linha amarela, já é o Canadá, tá? Talvez o filho dela mora por aqui, né? Talvez. E ela nasceu aqui, ó, do outro lado dos Estados Unidos, tá vendo? Então, vai chegar um ponto em que ela vai fazer essa viagem aqui, irmãos, ó. Ela vai cruzar os Estados Unidos todinho para a terra do Oregon, que é aqui, né? E deixa eu ver se eu coloco aqui Bender. E aqui é a região onde ela, acredito que ela nasceu, é onde o coração dela está. Então, você vê aqui que ela vai fazer essa viagem todinha aqui, cruzar os Estados Unidos, ela vai vir para a área onde ela nasceu, aqui em Bender, no Oregon. E eu já moro aqui, amado. Eu moro aqui nessa região aqui, ó, tá? E eu já vi a irmã falando de regiões aqui, de cidades aqui, tá? Nessa região minha. Então, essa região toda aqui, ela já andou por aqui, tá? Eu já vi ela falar de cidades aqui por perto. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se aparece aqui, Tri-Cities, para você ter uma ideia mais ou menos aí. Aqui está Tri-Cities, tá? E eu moro aqui, 1 hora daqui, mais ou menos nessa região aqui. Eu estou perto dessas regiões aqui. E eu já vi ela falar de regiões aqui por perto, onde eu moro, tá? Então, Tri-Cities, então, ela está vindo aqui para dentro dessa região aqui. Para você ter uma ideia, né, de carro daqui para lá, às 14 horas, o senhor está trazendo ela de volta para onde o coração dela está. E ela fala, nós temos um imóvel alugado em Bender, aqui em Bender, claro, no Oregon, esperando a gente se mudar. Então, ela já alugou já um lugar por lá. E ela continua falando de Jeff, ela ficou casada 12 anos, irmãos. Olha como é que é difícil isso hoje. Eu olhei para minha esposa, nós somos casados há 33 anos, eu não consigo imaginar a minha vida sem minha esposa, amigo. Eu não consigo, é muito difícil. Ela vai, ela passa um tempo de ano em ano, uma vez eu fico na casa da irmã dela lá, uns 3 dias, a irmã não, da amiga dela, que 2 horas daqui de carro. Eu vi um caco em casa, mano, um caco, um caco. É muito difícil para nós, irmãos, né? E ela fala, porque eu te vejo, pai. E ela continua aqui falando mais e mais do Jeff, que o Jeff era bem otimista. E o senhor explica mais tarde o que foi que aconteceu com ele, tá, Cruz? E pode acontecer com todos nós, tá? Com todos nós. Ele é o nosso irmão Jeff, que já está no céu. E ela falou, enquanto escrevo isso, olha só, à medida que começamos a ver nossos filhos crescerem e irem embora, percebemos que esse lugar era mais difícil para nós dois. Então, começamos a planejar a nossa mudança para o oeste, ou seja, para Bend. Então, enquanto ela estava escrevendo isso, ela esqueceu que o Jeff já tinha falecido. Olha como é que ele ainda está firme na cabeça, no coração dela. Eu acabei de pensar nele tomando um café e lendo em sua poltrona no escritório. Sinto falta dele.
Aqui está. Foi muito, muito complicado. Orem para nossa irmã Erin. Eu sei que vou orar também. É muito, muito complicado. Eu sei que vocês que já passaram por isso, é difícil, né? É difícil, muito difícil mesmo, tá? Muito difícil. Principalmente quando veio assim tão rápido, tão surpreso para ela, né? Os filhos dele vieram, ela foi casada outra vez, e depois os filhos dela foram embora. Ela vai fazer o funeral na cidade de Winnipeg, que deve ser lá perto de onde ela mora. E agora ela está na casa muito, muito calada, muito, muito quieta, né? Não ouve ninguém, não ouve fulano, não ouve nada, não ouve risada de ninguém. Parece que ela mora numa casa de 2 andares, parece que ela já falou que a casa dela é uma mansão que o Senhor tem preparado para ela. E aqui ela fala que ela lembrou aqui das plantinhas, das coisas da borboleta voando lá fora. Eu acredito que o lugar onde ela mora, o Jeff estava fazendo uma varanda, como foi falado aqui no passado, né? Muito, muito linda, muito, muito perto dos animais, muito, muito perto do espaço e etc. Vamos primeiro sobre o sonho dela, uma chave sem propósito. Ela só uma caixa dentro de uma caixa, dentro de uma caixa, dentro de uma caixa. Ela viu tudo isso e tinha uma chave sozinha na caixa menor e ela não tinha utilidade para essa chave. O senhor não explicou exatamente o que é isso. O misterioso manipulador de casos. E aqui está ela novamente vendendo a casa dela, nesse subsônio dela, pintou essa mulher. E essa mulher começou a andar na casa e acabou que ela disse que aqui ia investigar, era inspetora, a mulher acabou desaparecendo. Também o senhor não deu uma noção do que isso poderia ter sido. Essa casa aqui, ela já tinha acabado de fazer as malas para mudar, para sair. Ela estava esperando os filhos dela e essa mulher entrou e começou a olhar dentro da casa. Muito interessante isso, né? Que poderia ter sido isso. E depois disso, ela ouviu a voz, Erin, ela suspirou, falou, pai, assuma o comando. Assim diz o Senhor, eu estou aqui, eu estou com você e eu nunca te abandonei. Me permita fortalecida, diz o Senhor. Neste momento, eu sei que você tem muitas perguntas e pouquíssimas respostas. Por favor, entenda isso. Permaneça em mim do mesmo jeito que eu permaneço dentro de você. O Senhor continue a fazer o bem. Permaneça de fé em seu coração enquanto continua a caminhar por esse corredor de portas. Eu te prometo com coisas boas todos os dias da sua vida aqui. O Senhor continua. Embora você lute com os eventos que de um resultado que nunca imaginava, que foi a morte do diabo, por favor, sabe que eu envio um anjo a seu respeito para guiá-la e protegê-la em todas as coisas. O Senhor continua. Eu consigo ver o começo do fim e tudo que está entre eles. Eu tinha um caminho diferente para você e não era o fim. Eu enviei alerta de que o julgamento estava chegando, mas não havia como voltar atrás. Você e até os seus filhos soaram o alarme, todos vocês contaram a outras pessoas em posição de autoridade, mas pouquíssimos esperavam que houvesse algum mérito em suas palavras, até receberam condolências pela perda. O Senhor avisou alerta que isso ia acontecer, né, irmão? Mantenha os seus olhos fixos em mim, diz o Senhor. Continue avançando e conclua as tarefas que lhe foram confiadas. O inimigo quer que você fique preso no passado e se afunde no que possa ter perdido. Aqui, amado, muito importante isso aqui. O inimigo é o abusador. Não permita a sua voz, amado. O inimigo não para de conversar conosco, tá, mano? Com a gente todo. O inimigo não para de colocar coisa na minha cabeça, mano. Não para. É isso, aquilo outro, é isso, aquilo outro. Né? E é muito difícil porque ele entra em seus pensamentos e coloca, ele é o poder, de colocar pensamento em você, né? É muito, muito complicado. Ele usa, ele pretende, ele finge ser a voz de Deus e conversa com você através das escrituras, através do fundamento. Você acha que é Deus e ele te leva, mano. Então fiquem muito no Senhor, perto no Senhor. É claro que tudo acontece também com a permissão do Senhor, mas só saibam disso, tá? Eu sei que é difícil, não tem discernimento, eu sei que a irmã descobriu há pouco tempo atrás que era o inimigo que conversava com ela, né? Ficou muito triste, mas logo, logo eu falei para ele que eu nem converso com todo mundo, e foi realmente uma bênção
e discernimento do Espírito Santo, eu falei, uma bênção. Elas são um dos pouquíssimas das pessoas que, quando o inimigo fala com ela, ela reconhece. Muitos de nós não reconhecemos, tá, mano? É uma grande bênção que ela recebeu. Eu permiti todos os eventos que ocorreram. Eu tenho lhe dado forças e os meios para completar o impossível em relação a tudo isso. Eu sei que vocês, principalmente os novos, têm muita pergunta. João, como é que eu vou saber? Pergunte para o Senhor. Sempre mantenha o Senhor com você, amados. Mesmo você fazendo todas as suas porcarias, como eu fiz por 40 anos, e continuo fazendo em meus pensamentos, nunca largue do Senhor. Não. Nunca largue do Senhor. Nunca largue que é Ele que faz seus caminhos. Nunca largue que é Ele que vai te levar. Nunca largue que Ele é o seu Deus, que Ele te criou. Nunca largue dele. Tudo isso em todas as suas porcarias, amados. E Ele nunca vai te abandonar. E Ele vai o quê? Ele tem que permitir para que as coisas aconteçam. Eu lembrei da Vicky aqui. Eu nunca vi uma irmã que tem uma oração tão forte igual a Vicky. Um dia ela apareceu aí com os dois olhos amarelos. Né? Eu, opa, que isso? Está incorporado? Que isso? E acabou que ela falou que o Senhor falou para ela que o inimigo veio para furar o olho dela. O Senhor deixou somente parcialmente. O inimigo furou o olho dela parcialmente. Então, o inimigo, sim, e outra mensagem, outro sonho que ela fez, Satanás perguntando para o anticristo quem que ia desinformar ela. Isso é claro para o espírito, né? O espírito anticristo falou que eles iam chamar os Nephilims para desinformar a irmã, ou seja, o Nephilim vai chegar nela e falar Jesus, como Jesus, e as pessoas vão perder interesse nela. Então, eles faziam isso através de muitas coisas. Há 7 anos atrás, quando eu estava aqui, todo mundo que falava que era Jesus, eu traduzia pensando que era. É assim que ele faz. E hoje eu tenho escudo do meu próprio filho dizendo, pai, todas as coisas que você falou, nada aconteceu. Isso é desinformação. É isso que o inimigo faz, irmãos. Ele faz as pessoas perder o interesse nos profetas. Porque o profeta fala, 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 e não é Jesus falando, então as coisas não acontecem, ou é diferente, etc, etc. A pessoa perde interesse. Isso tem acontecido comigo. Eu sou mais esperto agora. Eu estou passando isso para você. E tudo isso acontece com todos os profetas. Não, não tem essa guerra, não. Todos, tá? Não, todos. Porque todos são humanos e o inimigo é muito, muito astuto. É claro que eles não sabem, muitos deles, eu acredito, sua maioria que são profetas de Deus, não sabem que é o inimigo falando. Todos pensam que é Jesus. Todos eles. É claro, né? Nós temos que até o Brandon fala, ele fala work in progress, quer dizer, até ele, mano, ele está também aprendendo enquanto ele move. Né? Então, só fiquem muito cuidado com a voz do Senhor e sempre pergunto ao Senhor, Pai, essa é a tua voz, que me dá uma confirmação, me ensina a saber o que é isso. Enquanto você estiver com o Senhor, tá? E você pode falar, João, eu pergunto, ele nunca fala para mim. Eu acho que é melhor você falar, você não entende o que ele está falando. Por sinais ou maravilhas, se você é um que o Senhor conversa através de sinais ou maravilhas, sonhos e visões, etc. Igual o João, ele não tem a voz dele, né? Até aqueles que têm a voz dele, não entende ele, irmão. O que você está falando? Não entende, irmão. Imagina as sonhos e maravilhas, você pode enganar, mas ele vem e fala, e ele não. E ele deu 20 sinais para nossa Marinha, como ele tem falado aqui, ela não reconheceu. Ele falou isso, 20 sinais. Entretanto, o que eu queria falar, essa é a moral da história, sabe, irmãos? Que mesmo você perguntando, ele não te falando, ou melhor dizendo, você não entendendo quando ele fala, porque ele sempre fala. O seu relacionamento com ele é saudável, mano. É saudável. Porque você está tendo essa interação com ele, o seu relacionamento é saudável. Não é que você tem que falar uma coisa e você não consegue entender quando ele fala, que ele não tá te entendendo, ou ele não tem nada a ver com você. Tudo isso é falso, isso vem do inimigo. O Senhor ama todo mundo. Ele nunca vai deixar de lado aquele que procura ele. Nunca mais. Se faz isso com o coração. Enquanto você permanecer nessa pergunta, quer saber, esse relacionamento com o Senhor, mano, mesmo você não conseguindo distinguir a resposta, é um relacionamento saudável. O que aconteceu com o diabo é que ele quebrou esse relacionamento. Deixa eu pegar logo aqui. Aí ele fala que eu vou chegar lá e eu mostro para vocês.
lembre-se que você é a fortaleza do rei, volte-se para me ver em meio aos seus problemas. Eu te prometo livrar de tudo, diz o Senhor. O Senhor continua, eu estou com você, Erim, eu sou dono do gado em 1000 colunas. Não tenha medo e não se preocupe. E ela fala aqui dos planos que ela fez junto com o Jeff. O Senhor fala, eu sei que é difícil, mas Jeff tinha planos contrários aos seus e aos meus. Ele aqui está, queridos. Ele se entregou a outras vozes. Você testemunhou o oposto do fruto do Espírito. O homem que você conhecia não estava mais presente, entendeu? Eu vou terminar e falar, eu havia partido, ele havia partido, e o que restou não era a minha vontade para a sua vida. É melhor você ficar sozinha, é melhor você ficar sozinha comigo e com a minha direção do que cair debaixo dos problemas do inimigo. Então, o que aconteceu? O Jeff, ele, a um certo ponto, ele deixou de ouvir o Senhor, e ele continuou ouvindo o inimigo, ouvindo comigo, até que chegou um ponto em que, quando ele estava, por isso que eu falei, enquanto você está perguntando para o Senhor, mesmo você não distinguindo a resposta dele, a sua relação com ele é saudável, o que aconteceu com o Jeff é que ele parou de perguntar para o Senhor, ele seguiu o caminho dele e acabou de fazer a vontade do Espírito depois de um tempo, amado. Depois de um tempo, não era ele mais. Não era ele mais. O Jeff, que a nossa irmã Erin tinha conhecido, não era ele mais. O Senhor falou, ele havia partido, o resto não era mais. Ele quer dizer, sim, o Jeff estava lá, aquele corpo, o Jeff estava lá, aquele cara Jeff, etc, etc, etc. Mas aquele Jeff, aquela alma que ela conheceu, já não estava mais com ela, já tinha partido, já estava debaixo do inimigo. Era um outro homem, porque ele se entregou às outras vozes. Quer dizer, enquanto o inimigo conversa conosco, e muitas vezes nós erramos fazendo o que o inimigo quer, tá? Mas não vamos errar sobre isso, tá? Tem muitos que falam que isso acontece. O inimigo fala todo mundo, escapa ninguém. Mas ele falando aqui, enquanto você está com o Senhor, é isso que eu ia falar, tá? Enquanto você está com o Senhor, perguntando, estando com Ele, o inimigo não tem vez. Tá entendendo? Pergunta para o João que fez porcaria por 40 anos, eu nunca larguei do Senhor. Eu tentava largar dele, porque as porcarias são coisas gostosas, mas eu não largava do Senhor, ensinar minha família sobre o Senhor, eu estava com 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 o Senhor. Ah, já durou um ano, aí é 40. 40 anos. Ainda fica restringido a porcaria na minha mente. Mas aqui é o que eu falo para vocês, né? A igreja não ensina isso. A igreja ensina a perfeição que ninguém nunca tem e Deus nunca pediu para você, nunca pediu para você ter perfeição. Ele só falou, ama meu filho. A perfeição não veio dele. Aliás, o Senhor Deus falou isso para ele. Onde é que está escrito isso? Na minha escritura, onde é que está escrito? Mas as igrejas ensinaram que você tem que ser feito, você vai alcançar o céu por causa das suas boas obras. Nada disso, amém. Jesus e Jesus somente. Você amou ele, seu pecado é eliminado de você automaticamente. Esse assunto para outra hora, deixa eu terminar aqui. Então, o senhor está falando aqui, eu lhe disse que quando você voltasse para Ben, seria uma posição de força. Isso é verdade, porque eu vou à sua frente em tudo que você quer fazer. Eu não sei se isso aqui é realmente a transformação, ela vai chegar em Ben transformada, isso eu não sei. Ou ela vai chegar lá e ser transformada, também não é certo. Você já tem sido fortalecida por mim e isso não vai parar. Então aqui já está, já começou. Eu tenho um grande plano reservado, Erin. Você não vai ficar isolada dos outros. Você se reunirá com sua família e amigos. Aqui está uma grande vontade que eu tenho. Eu estou com você e grande será a sua alegria. E ela fala, pai, ajude-me a lembrar de tudo isso. O senhor termina aqui falando, eu vou, Erin, eu tenho enviado pessoas para ajudar com todos os detalhes e eles vão ser gentis. Não se preocupe. Essa semana calcule o custo do que resta, decida o que é importante e deixe o resto para trás. Todas as coisas, diz o Senhor, podem ser substituídas e nada é mais importante para você permanecer preso nessas coisas. Eu vou te abençoar e multiplicar o que resta de volta para você. Então você não precisa se preocupar, diz o Senhor. Você escolhe o que é importante. Eu estou com você em suas tarefas. Termine as suas tarefas com um novo foco, diz o Senhor. Você vai estar se mudando em breve. Não se preocupe. Eu vou providenciar tudo que você precisa para a sua jornada. Não se preocupe, tenha coragem. Eu estou com você. E o Senhor termina aqui.
Eu tenho uma mensagem que o senhor escreveu aqui, está escrito aqui, ele falou já há muitos anos atrás. Uns vão ser levados, outros vão ser trazidos. Além do mover, eu falo mover de água, né? Obrigado, Pai, por essa mensagem, que eu essa mensagem, que manda visibilidade. E nem o inimigo, nem o computador deles, nem as pessoas de má fé, vejam o conteúdo dessa mensagem. E que teu manda visibilidade vai e quebra as muralhas ao redor dos corações, ao redor da terra, e todos saibam que o Senhor é Deus sobre todos nós, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. O Senhor é Deus sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito obrigado. Fique na próxima, Senhor. Amados. Sou todo. Até a próxima, queridos. Tchau, tchau.